Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre as campanhas de saúde e segurança do trabalho do Seconsce São Paulo. Nossos convidados, José Bacilli, gerente do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, corporativo do Seconsce São Paulo. E Gianfranco Pampalon, auditor fiscal do trabalho, aposentado e consultor técnico de saúde e segurança do trabalho do Seconsce São Paulo. José Bacilli, Gianfranco, obrigado pela presença. Bacilli, o Seconsce São Paulo desenvolve já há alguns anos campanhas de prevenção, nem já tiveram no programa aqui falando, né? Voltadas à construção civil, como queda zero, choque zero e falha zero. Como surgiu essa estratégia de trabalhar com temas específicos e qual tem sido o impacto dessas campanhas na conscientização de empresários e trabalhadores? Bom, em primeiro lugar, Barroso, obrigado pelo convite, mais um ano aqui com vocês, né? Desde 2023, nós estamos trabalhando em cima de campanhas e em 2023 a gente escolheu o tema Queda Zero. Queda zero. Queda zero por quê? Acho que todos sabem, os acidentes com queda em altura e tudo mais na construção civil são os que mais matam, né? E a gente percorreu as nossas 12 regionais falando sobre o tema e, por incrível que pareça, quando nós terminamos a campanha no final do ano, vários construtores, várias construtoras nos procuraram falando para que a gente não parasse com essa campanha, né, que surtiu um efeito bem interessante, né, nos canteiros de obra. A conscientização, tanto do empresário, né, do empresariado, né, do construtor, como dos funcionários, né? Principalmente, né, da alta direção, né, dos gestores, engenheiros, né, gestores de obra e também dos encarregados. E também uma melhor atuação, uma atuação mais efetiva dos SESMITs nos canteiros de obra. Certo. E depois dessa campanha, queda zero, veio o risco, choque zero? Isso, em 2023 foi o queda zero, depois em 2024 nós escolhemos o choque zero, que também a parte de prevenção de acidentes com equipamentos elétricos, né, com eletricidade. Em 2025 nós falamos também do falha zero, que é prevenção de acidentes com máquinas e equipamentos. Nós tivemos no ano passado um número absurdo de acidentes com máquinas e equipamentos. Para você ver, acidentes com gruas, com elevadores, né? Vários acidentes mesmo. Então, foi uma campanha bem focada e esse ano nós estamos trabalhando no Tolerância Zero, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. É isso aí. Parabéns pela iniciativa. Muito importante aí para conscientizar todos nós, né? Com certeza. Que fazemos parte aí da família do Seconsce, né? Isso aí. Gianfranco, apesar dos avanços tecnológicos, né, das normas regulamentadoras e da ampliação de investimentos em segurança e acidentes de trabalho, ainda continuam a acontecer. Por quê? Olha, Barroso, primeiro, satisfação estar aqui com você, né, no Constru Business. Tem um fenômeno acontecendo pós-pandemia que foi um aumento significativo dos acidentes e dos acidentes fatais. Eu fui pesquisar... Teve aumento? Eu não sabia disso. Um aumento substancial. A cada ano aumenta mais ou menos 10% o número de acidentes fatais e graves.
Então, isso é um alerta. Mas eu fui fazer um levantamento, uma pesquisa, a atividade, a função mais perigosa hoje é o motorista de caminhão. E principalmente o motorista que faz transporte de cargas perigosas. Então, a gente tem um grande problema rodoviário. Agora, a segunda atividade de maior risco é o ajudante de obra, o servente de obras. Então, a construção civil está dentro do radar. Por que isso está acontecendo apesar das normas? Então, eu vou assim falar para você, né, o que eu penso, o que eu acredito que deva ter acontecido, além do grande problema que é um problema rodoviário. O número de normas, se bem aplicadas, elas vão surtir efeito. Mas o grande problema é como implementar tudo que está escrito nas NRs, na legislação. Primeiro, a gente tem um impacto fiscal absurdo do governo, com muita legislação, muito pagamento, e os nossos funcionários, nossos consultores, os trabalhadores que trabalham no SESMIT, engenheiros técnicos de segurança, estão atolados numa burocracia de documentos. Então, a gente precisaria aprender, e um dos temas das nossas palestras é fornecer ferramentas para esses profissionais, para líderes em geral, a implementar um sistema de gestão eficaz. Então, o que tem acontecido hoje, eu acho, carga tributária excessiva, o que às vezes faz com que eu não sobre o dinheiro para eu fazer o investimento, e esse traçado burocrático documental que a gente tem que fazer para... Então, o que a gente tem que fazer é otimizar a parte burocrática e investir realmente em segurança. Então, o que a gente pensa, eu e o Basílio, nós falamos muito sobre isso, é conscientizar lideranças a implementar a gestão de segurança. Só para uma curiosidade, eu comecei a valorizar a segurança, em 1982 eu me formei em engenheiro civil e eu fui tocar minha primeira obra no Guarujá, em 83, e eu tive um acidente quase fatal. Eu tive que levar esse trabalhador para o pronto-socorro e lá eu percebi que aquele acidente aconteceu por uma ineficácia da minha parte que eu não ligava realmente. Quer dizer, eu fiz porque aquele acidente acontecesse. Aí eu reparei que, como eu não gostava da segurança do trabalho, na época, eu comecei a aprender que ela é fundamental. Porque o acidente custa caro, não é? Então, implementar... Eu não sei se custa caro, mas se custar uma parte do ser humano ou a vida, não tem preço que pague. Aí não tem dinheiro que pague. Concordo plenamente. Você mexe com a vida do ser humano, se for um dedo, uma mão, já é um absurdo. Qual é o preço disso, né? Perder o ser humano, então, realmente, qualquer investimento em segurança é barato. É verdade. Então, e como você falou, é investimento, porque eu tenho um retorno disso. Tenho um retorno em diminuição de passivo, dias perdidos, problemas jurídicos, previdenciários, trabalhistas. A imagem da empresa também vai para o ralo, porque hoje a gente sabe que qualquer acidente imediatamente é notificado nas redes sociais, né? Com certeza. Eu acho que é uma preocupação. A minha empresa hoje tem uma preocupação. Eu já tive, infelizmente, 2 acidentes fatais nessas 40 anos de empresa e realmente é uma tragédia. A gente cuida da família, mas nada repara. Isso estando... vamos dizer, quase 100% dentro das normas, com técnico de segurança disponível o tempo todo, com treinamento, com tudo, todo um sistema de acompanhamento, Seconsi mesmo é nosso parceiro. E mesmo assim, um acidentezinho ou outro, faz muito tempo que não acontece, um acidentezinho ou outro acontece. Eu costumo, não querendo legislar em causa própria, quando o técnico de segurança fala que tem algum risco, eu autorizo ele parar a obra imediatamente. Ótimo. Mais do que o mestre, qualquer um. E se não parar, liga para mim. Então, o técnico de segurança hoje, na minha obra, ele tem autonomia maior do que, em termos de serviço de segurança, do que o mestre de obra e até do que o engenheiro de obra. E tem que ser. Barroso, você está falando os princípios do tolerância zero. Tolerância zero ao acidente. Eu não sabia, não vou falar sobre o programa aqui. É verdade. Mas é isso mesmo. Hoje não tem como mais correr o risco de ter um acidente numa obra. Não tem mais. Isso mesmo. Basílio, uma campanha de prevenção precisa ir além da comunicação para produzir mudanças efetivas dentro da empresa. Não adianta só falar, comunicar. Né? Como a tolerância zero será desenvolvida, que é o novo projeto agora, né, ao longo do ano, e quais as ações, atividades e ferramentas que serão disponibilizadas pelo Seconsi São Paulo para as empresas, gestores e trabalhadores. Então, nosso próximo programa é Tolerância Zero. Então, porque a campanha não se restringe a gente a participar nas unidades regionais falando sobre tolerância zero, né? Nós produzimos cartazes, banners para que sejam distribuídos nos canteiros de obra, produzimos conteúdo técnico
para colocar nas redes sociais, né, na mídia. E também, depois disso, o Seconce tem equipes especializadas para irem nos canteiros de obra, para fazer palestras também, para poder fazer treinamentos. Então, é todo um conjunto, né, de ações que a gente acaba tomando para que a gente crie. Porque a campanha é assim, ela começa, mas ela não tem fim, concorda? Ela vai indo e não pode parar. Então, a gente tem várias ações que a gente segue durante o ano, né? Até que a gente mude de tema, mas a gente vai focando, né, Jean? Cada ano um tema que seja interessante e a gente vai atualizando, né? Que nem esse de tolerância zero, depois eu vou falar um pouquinho mais, né? Ele é zero tudo, não é? Zero acidente. Tem que ser. Zero. Você tem que trabalhar para zero, porque se tiver alguma coisa totalmente fora daquilo, sai do contexto. Tem que ser Exatamente. Zero. Não tem direito a isso porque é um acidente, Nada. um acidente. Não ao acidente, não à intolerância, não ao assédio e assim por diante, entendeu? Então, vocês, pelo que eu estou entendendo, vocês fazem esse trabalho ligado, por exemplo, aos encarregados, aos mestres, aos engenheiros. E como atingir os proprietários, os empresários, né? Não seria uma ação também efetiva, também atingir esse grupo de pessoas que mandam, que... Nós temos feito várias apresentações, várias palestras, o Seconce tem sido, inclusive, contratado para fazer várias palestras para os executivos das empresas. Sim. Porque aí é que está o ponto. Se você não tem uma cultura de segurança... Exatamente. Não adianta nada. O tolerância zero, ele passa a ser apenas um cartaz na parede. Isso vira costume, vira modus operandi e aí passa a não ser respeitado as normas. Você tira a autonomia do encarregado, do mestre ou do técnico de segurança que fica na aula e isso é muito ruim para todo mundo. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta no assunto, tá? Agora a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando das campanhas de saúde e segurança do trabalho do Seconce, São Paulo. Nosso convidado, José Bacilli, gerente do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, corporativo do Seconce, São Paulo. E Gianfranco Pampalon, auditor fiscal do trabalho, aposentado e consultor técnico de saúde e segurança no trabalho do Seconce, São Paulo. Bacilli, o conceito tolerância zero pressupõe uma mudança de cultura dentro das organizações. Qual é o papel, que a gente estava falando, dos empresários, gestores, engenheiros, profissionais de segurança do trabalho, encarregados, liderança de canteiro de obra, para que a prevenção seja incorporada efetivamente na rotina da empresa? Legal. Como eu falei anteriormente, nos 3 primeiros anos nós abordamos temas técnicos, não é? E nesse ano, nós quisemos abordar um tema comportamental mesmo. Comportamental, de postura empresarial, de como a empresa trata esses assuntos. Então, eu acho que a gente foi até, né, Jean, foi feliz nisso, porque com relação à parte de tolerância zero, a gente fala que a gente não aceita nenhum tipo de desvio. Né? Não aceitamos nenhum tipo de acidente. É um pouco de utopia, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então, a gente quer que seja zero acidente, não ao assédio moral, ao assédio sexual, não à intolerância, não à discriminação. Então, começa a ter uma mudança de comportamento dentro da empresa. E cada um tem o seu papel aí. Né? Os empresários tem que apoiar integralmente e comprar essa ideia e que venha de cima para baixo, né? Que ele assina uma política de tolerância zero, né? E que tipos de assédio não são tolerados em hipótese alguma e serão punidos com rigor dentro da empresa, né? Com relação aos engenheiros e aos encarregados, esses daí tem que comprar a ideia, fazer com que o investimento aplicado seja realmente focado na parte de segurança, né, e de saúde do trabalhador, que isso é muito, muito importante, que sejam definidas as regras
para todos os mestres de obra, para todos os trabalhadores, e também com os pessoal do SESMIT, o pessoal de Segurança e Saúde, tem um papel muito importante de capacitar os trabalhadores, treinar os trabalhadores, criar procedimentos adequados para que eles sejam realmente cumpridos, né? E o mestre de obras, né? Esse daí é muito importante, porque ele é o cara que pode ou fazer com que o trabalhador, né, Jean, faça apenas correndo a sua atividade sem se preocupar com a segurança, ou ele pode também valorizar aquele trabalhador que faz as coisas bem feito, com segurança, né? Então, esses pontos são importantes. É uma cadeia, desde o empresário até o trabalhador. Cada um fazendo o seu papel, a gente vai ter, e a gente acaba falando muito isso nas nossas palestras, né? Porque a gente abrange todos. Do Tolerância Zero, a gente fala muito disso. Então, bom, eu vou fazer aqui um pedido para vocês, para a gente fazer aqui, se chamarem uns 2 ou 3 profissionais, para fazer uma palestra para todos os encarregados. Vamos falar com o Fábio, né, que está aqui, com a Carol, para que a gente reúna os empresários da Secob, da Construção Civil, no horário comercial mesmo, tipo 5 horas da tarde até às 7, para a gente chamar os mestres, quem não tem, quase todos devem ter hoje alguém que dê assessoria, pelo menos, né? O meu fica 24 horas por dia, entre aspas, na obra, ele cuida da obra o tempo todo, principalmente essa campanha, a gente pode chamar os empresários, talvez não compareçam, mas principalmente os técnicos de segurança e os mestres de obras. Perfeito. E para uma palestra lá, talvez para 60, 70 pessoas aqui, para vocês passarem isso para o pessoal. Será um prazer. Está lançado o desafio aqui, topa ou não? Está topado, está fechado. Então vamos marcar com os empresários da Secob, na própria sede da Secob a gente faz essa palestra com vocês. Eu acho que já é o primeiro caminho que a gente pode fazer aqui na nossa Baixada. Parabéns. Tá parabéns. Então está feito o desafio aí, o pedido, tá? E é o que a gente sabe fazer. Então, a gente vai reunir tudo dentro da Secob, que tem todos os empresários da construção civil lá. Talvez para o empresário ele não vá, mas se pelo menos o técnico de segurança e quem não tiver o técnico de segurança, o mestre, os encarregados comparecerem, já está de bom tamanho. Já. Perfeito. Fazer umas 2, 3 horinhas de palestra. Se precisar um dia de imersão, um sábado, por exemplo, aí depende do programa que vocês apresentarem para a gente. Okay. Fechado? Perfeito. Fechado. Então, vamos lá, vamos colaborar com a segurança aqui na Baixada. Senhor Franco, as alterações relacionadas à NR1, que são várias, né, ampliaram o debate sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais e a inclusão dos fatores de riscos psicossociais no processo de gestão das empresas. Nossa, falei um monte de palavras aqui bonitas, né? O que efetivamente muda essa NR1, né, para os empregadores e quais são os principais cuidados para que essas exigências sejam incorporadas na gestão de forma técnica, não apenas burocrática. Bom, resumindo, a NR1 como faz para funcionar, de forma técnica, prática. Ótimo, olha que interessante. A NR1, ela diz que as empresas, as organizações, as consultoras têm que fazer um gerenciamento dos riscos ocupacionais. E os riscos são físicos, químicos, biológicos e acidente ergonômico. Dentro do ergonômico tem os fatores de riscos psicossociais. Vamos resumir isso aí. Esses fatores de riscos psicossociais são vários perigos que existem nas empresas e elas afetam a saúde mental do trabalhador. Outro problema pós-pandemia, o número de afastamentos por esse tipo de problema. O povo mudou. Mudamos. O povo ficou mais intolerante em tudo, no trânsito, na gentileza, no convívio de condomínio. Eu acho que a pandemia foi um marco muito, muito ruim na nossa vida. Além de morte de amigos, parentes e tudo, eu acho que deixou, as pessoas um pouco mais agressivas, mais difíceis de lidar, né? O relacionamento piorou muito, eu acho. Não sei se tem a ver com a pandemia ou não. Tem a ver, sim, tem a ver. E eu era otimista, eu achava que no pós-pandemia a gente ia ser mais humano, mais compreensivo, porque a vida é muito volátil, né? Mas aí o que aconteceu? Com as redes sociais, a gente abriu uma janela, uma porta para tudo de bom e de ruim também. E a gente ficou muito imediatista e menos humano, sabe? A gente vê acidente e fala, olha, não é uma pessoa no acidente, é um fato. Aconteceu. Né? Aconteceu. Então a gente ficou um pouco insensível. E dentro disso veio uma crise econômica que eu vou ter que recuperar esse espaço perdido. Então, eu vou ter que produzir a qualquer custo. E isso alterou a saúde mental da maioria das pessoas. Então, o que essa NR1 busca? Ela quer que as empresas implementem códigos de ética e conduta, querem que tenha um canal, por exemplo, de denúncia, para que se eu me sentir assediado, algum problema, eu possa relatar isso de forma segura
e eu tenho que resolver o problema. E outra coisa importante, que eu vou até explicar alguns fatores pequenos, mas são relevantes, as normas exigem que eu tenha que treinar todos os meus trabalhadores, principalmente as lideranças, no contato, nesse reporte com os trabalhadores. Então, olha só, a NR17, num item específico, ela fala, olha, todos os líderes devem ser orientados a ter uma relação cordial com os seus trabalhadores. Porque às vezes você levantar a voz, essas coisas, a pessoa vai se sentir oprimida, e é verdade, né? E às vezes a vontade de entregar o produto ou o serviço é tão grande que eu passo por cima da cordialidade. Isso aí era a forma antiga, né? Lembra que os professores batiam nos alunos só 50, 60, 70 anos atrás? Eu não cheguei a apanhar de régua na cabeça ainda quando era criança. Eu levei reguada na mão. Na mão. Então, mas isso hoje não se admite mais isso de jeito nenhum. Nossa. Até porque eu acho que isso também parte da liderança, dos donos. Porque se os donos não tratam com respeito os seus encarregados, os seus funcionários e tudo, não pode exigir que os encarregados tratem bem os funcionários. Então tem que partir, mais uma vez, do dono. Então, se você chegar na obra, bom dia, boa tarde, tudo bem, se relacionar bem, educadamente, para que ele exija isso dos seus funcionários. Perfeito, perfeito. Isso e olha, isso aí eu posso dizer também que é um investimento. Quando você trata bem, você tem um retorno. Quando você tem um bom canteiro, uma área de vivência, um refeitório limpo, digno, um sanitário, um banheiro limpo. Certeza. O trabalhador percebe isso e devolve isso em termos de boas práticas lá dentro. E a importância, então, disso é você também implementar aquele direito de recusa que o trabalhador, às vezes ele percebe uma falha, um risco grave, iminente, ele pode alertar o seu líder. Olha, tem uma falha aqui que pode ocasionar um acidente. Da abertura de opinião. Isso, então, mas quando eu calo esse trabalhador, acontece uma insegurança psicológica, ele deixa de te alertar. Um problema que eu vou só fazer um resumo, um problema de saúde e de segurança não é um problema de um departamento, de uma pessoa, é um problema da empresa. E quando esse trabalhador relata isso, ao invés de ele ser incentivado e elogiado, porque ele tomou uma iniciativa de ajudar a empresa, ele sofre, a gente sabe isso. Por parte da média liderança, tipo, você não quer trabalhar, é mais ou menos isso que ele pensa. Então, essa norma busca incentivar o trabalhador a ter essa liberdade de falar, mas sem falar das obrigações também. Ele tem que cumprir, ele tem que ser educado também, cumprir com o que foi estabelecido, né, para ele trabalhar. Eu acredito plenamente que se isso for bem implementado, as empresas também vão certeza colher os bons frutos dessa nova relação. Certeza. Olha, chegamos no final do programa, porém, o programa foi muito bom, produtivo. Eu quero que vocês voltem aqui na inauguração que vai ter do Secons aqui em Santos. Já está funcionando, mas vai ter a data da festa de inauguração. Aí vai estar toda a diretoria aqui. Queria que vocês voltassem aqui para terminar a pauta e para conversar um pouquinho mais sobre isso. E para a gente falar da nossa reunião e desse treinamento que você vai fazer com o pessoal aqui. Eu quero fotos do resultado desse treinamento, tá bom? Só tem um problema, o dia é a hora. Pronto. Então tá bom. Aí o Fábio ajuda com a Carol que está aqui no backstage. Aqui, olha. Fica o compromisso. Fica. Obrigado, Bacili, pela presença. Obrigado, João Franco. Foi muito bom o programa, muito esclarecedor. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.